Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25, nós abordaremos o tema hoje, a loucura do Evangelho. Nós vamos meditar nesses versículos, apenas 7 versículos, mas de tamanha instrução a nós. Nós vamos meditar nele. Quanto você acha? Vamos ler enquanto nós acompanhamos a leitura. Todos acharam? A epígrafe aí, o título, a mensagem da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque, vamos ler todos juntos esse último versículo? 1, 2, 3. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Meus amados irmãos, nós, dentro desta leitura, semana passada, nós falamos acerca do grande problema que estava havendo na igreja de Corinto, acerca daqueles que eles tinham preferência, e deixamos bem claro que não era em relação ao evangelho em si, mas pelo fato daqueles preferirem a forma, uns preferirem da forma que era pronunciado ou da forma que era exposto o evangelho, e outros preferiam por causa de Pedro, que era mais antigo no cristianismo. Então eles estavam tendo esta divergência, essa complicação de gostos. Um é de Paulo, outro é de Cefas, outro é de Apolo. Eles estavam tendo essas divisões não por causa do evangelho, mas era porque ele gostava, os filósofos, eles gostavam da fala mais refinada de Apolo. Outros gostavam de Pedro, que Cefas aqui é Pedro, gostava de Pedro porque Pedro era alguém da antiga, era o mais antigo. E relatamos isso dizendo que isso não muda nada na nossa época, isso continua. Sempre tem aqueles que preferem um ou outro, mas falamos também da importância que, se o evangelho está sendo pregado, se alguém que está falando não tem um bom português refinado, se alguém não sabe colocar muito bem as palavras, que isso não deve ser o mais importante. O que deve ser mais importante é que o evangelho seja pregado, que o evangelho seja explicado, e que o evangelho atinja a compreensão do ouvinte, não tanto se ele fala bonito, se ele fala tão refinado assim, porque é exatamente isso que estava acontecendo na igreja de Corinto, e Paulo vai tratar muito bem sobre isso, porque eles davam valor a essas questões que não eram tão necessárias assim. O apóstolo Paulo vai dizer: o evangelho é necessário, a pregação da cruz é necessário, é o evangelho bem explicado, é o evangelho bem falado, é o necessário.
se você vai falar mais bonito que o outro, se o outro sabe explicar melhor que o outro. O importante é que você tenha a compreensão do Evangelho, que você não possa sair daqui com dúvida. E aproveitando isso, é importante, quando eu perguntar para você se você está entendendo, que você seja sincero. Se entendeu, amém. Se não entendeu, fala: não entendi, irmão, me explica. Não saia daqui com dúvida, não saia daqui com ponto de interrogação. Aproveite esse momento que você tem para esclarecer e para aprofundar no seu conhecimento. Isso aqui é um momento de aprofundamento do nosso conhecimento. Nós vamos viver a vida toda e nunca aprenderemos tudo. A nossa vida deve ser uma vida de constante aprendizado. Pois bem, hoje nós vamos falar acerca da loucura do Evangelho. A mensagem que se tornou louca para os ouvintes de Coríntios. Então Paulo ele vai prosseguir ele vai desenvolver então o contraste entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo agora vai discorrer sobre esse assunto, sobre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Da maneira como ele vai empregar o termo aqui, sabedoria, nós deduzimos que alguns coríntios, então, eles tinham dado uma grande ênfase a esta qualidade, na questão da sabedoria própria. Alguns coríntios estavam dando muito mais ênfase para isso, para a sabedoria. Então, com essa linguagem enfática e ousada do apóstolo Paulo, então ele contrasta, então, ele vai apresentar então o método de Deus. Ele vai trazer o método de Deus que parece loucura aos cristãos. Ele vai trazer esse método ou essa metodologia de Deus que parece loucura aos cristãos mais sofisticados na que se diz respeito a ter grande sabedoria e com a ineficácia daquilo que o mundo toma por sabedoria. Então ele vai apresentar duas classes, dois termos do que significa a sabedoria para o mundo e aquilo que diante de Deus é loucura, daquilo que o mundo pensa de sabedoria, daquilo que o mundo entende de sabedoria. Vamos ver comigo então que o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui do versículo 18, ele vai falar então certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele vai tratar isso, ele expressa isso trazendo literalmente como a palavra, e que ele traz então esse contraste com a sabedoria de palavra do versículo anterior que antecede. Ele traz esse contraste desse versículo anterior que antecede, porque não me enviou Cristo, versículo 17, para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, porque Paulo não está sendo persuasivo, ele não está usando, porque Paulo era alguém que conhecia todo o mandamento judeu, toda a língua judaica, desde criança, ele aprendeu as línguas originais, desde criança. Mas ele vai dizer isso, que ele não vai usar dessa sabedoria, desse conhecimento no versículo 17, ele não vai usar disso para falar, porque o que ele está dizendo é que se eu usar da sabedoria que eu tenho, a palavra, a pregação da cruz então será anulada, ela não terá eficácia, ela não terá poder. Então ele deixa bem claro isso, para que se não anule a cruz de Cristo, porque ele poderia muito bem usar de sabedoria, ele poderia muito bem usar de persuasão, de palavras, e falava muito bem. Paulo, ele poderia filosofar com os gregos, ele poderia filosofar com os romanos muito bem. Paulo poderia ganhar os filósofos daquela época, os cristãos sofisticados e que davam muito atenção para a filosofia grega. O apóstolo Paulo poderia usar desta linguagem
para ganhar esses filósofos gregos, os cristãos sofisticados na língua. Mas ele diz: não, eu não vou fazer isso, porque a palavra da cruz será anulada, não terá eficácia. A primeira coisa que nós temos que perceber, que o Evangelho de Cristo, ele só terá poder quando o Evangelho de Cristo é de fato pregado. Não as palavras do homem, não a sabedoria do homem, mas o Evangelho pregado genuinamente, com fidelidade. Com fidelidade. Então ele diz sobre isso. Agora o termo é tal que é um termo um pouco incomum numa passagem como essa, e ele dirige então a atenção tanto para o modo como para a matéria da pregação apostólica. Ele trata a questão tanto para o modo como a matéria dessa pregação apostólica, que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Então, a mensagem que o apóstolo Paulo está pregando, ou seja, o que ele está querendo dizer, que esta mensagem que não agrada os que perecem, é exatamente isso que ele está dizendo. Esta mensagem, esta palavra da cruz, que é loucura para os que se perdem, o Paulo está querendo dizer, esta mensagem não agrada aqueles que se perdem, aqueles que não querem ouvir o Evangelho, aqueles que não querem dar atenção ao Evangelho. Esta palavra pregada, ela não agrada, e certamente é loucura. É exatamente isso. Paulo está dizendo, alguns que se perdem, eles não se agradam da mensagem do Evangelho. Então, meu irmão, pode ficar preparado que não é todos que vão ouvir o Evangelho. Sim, não são todos que vão ouvir o Evangelho, não são todos que vão se agradar de ouvir o Evangelho, porque o Evangelho da cruz, para esses que se perdem, não é atrativo, não é agradável, vai contra os seus pensamentos, vai contra o pensamento de sabedoria que tem. Então isso não vai agradar. E é exatamente isso quando ele diz que se perdem e não agrada para aqueles que perecem, mas que a absoluta simplicidade desse Evangelho, que com ela é apresentada, então em sua sabedoria mundana, eles não veem nada nela. Então é como o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eles ouvem o Evangelho, mas conforme a sua sabedoria humana, então eles não veem nada nessa pregação, eles não vê nada lhe chama a atenção dentro dessa pregação. Mas por que será? Por que será que eles não veem nada dentro dessa pregação? Com quem que Paulo está falando aqui? Paulo está falando com judeus, com gregos, é com eles que o apóstolo Paulo está falando. Então eles não veem nada de atrativo, os que se perdem e os que são salvos, que representam um par de particípios presentes. Então essa pregação é tanto que é loucura para aqueles que se perdem, mas é salvação para aqueles que são e que ouvem a pregação desse Evangelho. Então, para os que se perdem, mas aí ele vai dizer, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Não é que vai ser poder de Deus, não é que vai ter algo para que seja o poder de Deus, mas é poder de Deus, é exatamente isso. Então, a sabedoria mundana não consegue entender, a sabedoria mundana não consegue receber, não consegue compreender esse Evangelho. Então os gregos, os judeus, sofisticados demais, eles não conseguiam compreender esse Evangelho, principalmente os judeus. Eles não entendiam, pelo fato de eles não aceitarem a Jesus como Messias. Eles não aceitam Jesus como Messias. Em todo o Evangelho você vai perceber que eles estão sempre colocando o ministério de Jesus em dúvida. Eles não aceitam
a forma como o Messias veio. Eu repito a dizer a vocês que eles esperavam o Messias num cavalo branco, com uma espada dourada e governando tudo, e que não se misturasse com os pobres, que não se misturasse com os incapazes, que não se misturasse com a burguesia, que não se misturasse com ninguém, mas que ele fosse um Messias exclusivista, assim como os judeus eram. Então você precisa compreender por que é que Paulo fala, e ele se relaciona aos judeus falando exatamente isso. Vocês não entendem isso, é loucura para vocês, a pregação do Evangelho é loucura para vocês, judeus e gregos, porque aqui também ele está falando para judeus e gregos, e está falando para judeus gregos já cristãos também. Mas para nós, ele fala não só com ele, mas também para os judeus cristãos convertidos à pregação. Ele diz: mas para nós que somos salvos, poder de Deus. É esse poder então que eles rejeitam, os que se perdem e os que são salvos. Então o presente aqui, ela dá a ideia para um processo que está então em andamento. A ideia aqui é um processo em andamento, ouvindo a pregação do Evangelho, e essa pregação do Evangelho é um processo, é algo contínuo, não é algo que tem um fim, mas é algo contínuo. Ele vai dizer esta palavra: os que vão se perdendo, ou para aqueles que se perdem, é algo contínuo. Enquanto esta palavra da cruz ser pregada, para alguns é algo contínuo, pessoas sendo salvas pela pregação do Evangelho. Esse termo está em andamento, numa continuidade, mas para aqueles que se perdem, há pessoas que vão se perdendo também, tempos em tempos, vão se perdendo na caminhada. Mas ele diz que, em última instância, todos então teremos que cair ou na classe dos salvos, ou na classe daqueles que são perdidos. Então não há outro meio, não há outro jeito. A pregação do Evangelho, ela vai trazer então duas classes, ela vai trazer dois caminhos, para os que se perdem e para os que se encontram com esse Evangelho. Então os que estão sendo salvos não têm ainda a sabedoria do céu, mas eles foram induzidos numa novidade de vida, e que neles então habita o avaliar as coisas espirituais. Então para aqueles ainda, para nós, para aqueles que o Evangelho, para aqueles que estão vivendo esse Evangelho então ele tem induzido a pessoa a viver então uma novidade de vida. E aqueles que estão dentro do Evangelho, o Evangelho então dá condições espirituais para que esse cristão tenha condições então de esteja habilitado para avaliar as coisas espirituais. Para um pouco aí, irmãos. Por que é que tem gente que não entende as coisas espirituais? Por que é que tem pessoas que não compreendem as coisas espirituais? Porque há uma classe de cristãos que vivem do lado carnal, que ainda não experimentaram o poder da pregação do Evangelho. É como eu disse na introdução da oração: se nós não buscarmos graça em Deus para aplicarmos aquilo que ouvimos e aprendemos, é perca de tempo, porque o poder da pregação do Evangelho, ele nos habilita para avaliarmos as coisas espirituais. Então, irmão, não dá para ser um crente aí, como se fosse um crentinho fraco, que não consegue discernir nada do Espírito, que não consegue compreender as coisas de Deus. Tem muito crente que ainda não consegue discernir nada, ele não consegue compreender, ele ainda não está habilitado para avaliar as coisas de Deus, ele está perdido. Ele está perdido no meio do povo, sem conseguir
avaliar as coisas, se é de Deus ou não. No seu próprio dia a dia, ele não tem discernimento para avaliar as coisas que é de Deus ou não. É exatamente isso. O apóstolo Paulo, ele está querendo dizer que os cristãos que foram chamados e que é poder de Deus, então eles foram trazidos para uma novidade de vida tal, que a pregação da palavra, ela dá poder, habilidade para avaliar as coisas espirituais. Eu disse que eu sou de uma época que os crentes oravam para poder fazer uma viagem. Eu ouvia, não, eu vou orar essa semana porque eu preciso fazer uma viagem. Eu cheguei na igreja nessa época, também na época ruim, que as pessoas achavam que a televisão era a catástrofe da casa dele, e não era. A catástrofe da vida dele era mesmo, não era a televisão. Eu cheguei a ver pessoas jogando televisão no lixo mesmo. Eu cheguei nessa época. Pessoas sem discernimento espiritual, pessoas sem condições para avaliar as coisas de Deus. Eu acabei de receber uma notícia da nossa irmã Meire, o absurdo que ela teve que ouvir hoje, porque uma parente dela teve que ouvir um sermão por causa de um batom. Um crente, só faltou exorcizar a irmã por causa de um batom. O batom é motivo de perder a salvação agora. Um brinco é motivo da pessoa ir para o inferno. É interessante isso. Em questão que a língua não vai para o inferno, né? Mas a pessoa vai. Isso é o que, irmão? Isso é falta de discernimento espiritual. A palavra, a loucura da pregação, a palavra de Deus, ela nos dá condições, nos habilita para não pegar essas coisas aí, essas doideiras. A minha esposa é da época que a irmã viu um salto alto que ela tinha, minha esposa teve que mandar embora, foi, né? Um salto desse tamanho que você usava, não, porque o diabo está ali naquele salto. Quando eu fui me casar, eu fui fazer o gosto da minha esposa, me lasquei, porque eu fui casar de cavanhaque. A irmã chegou em mim e falou: não, que você tem que tirar esse cavanhaque porque o diabo está aí embaixo de sua barba. Misericórdia, por que não caiu meus dentes ainda, então, meu queixo, minha língua? Irmão, sem condição nenhuma de avaliar, não tem habilidade. Crente, você tem que estar pronto, habilitado. O poder da pregação te habilita, te dá condições para ter discernimento espiritual, o que é de Deus e o que não é de Deus. É exatamente isso que ele está dizendo. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Vocês, com a sabedoria humana de vocês acham que isso aqui é loucura, né? Mas aí nós vamos entender mais à frente que loucura é essa que Paulo está falando, acerca do que eles estão pensando. Então, como resultado, então, aqueles que estão habilitados para avaliar, então eles conseguem então penetrarem a verdadeira grandeza do Evangelho. Quando esse Evangelho então nutre a vida do cristão, quando você busca isso, então o cristão consegue penetrar, ou seja, vivenciar e experimentar as grandezas do Evangelho na própria vida. Você não pode admitir na sua própria vida um Evangelho superficial. O Evangelho é muito mais daquilo que você pensa. O Evangelho, ele te sustenta no momento da morte de alguém, de um ente querido seu. O Evangelho te dá suporte espiritual. Você já foi num velório de alguém, de um cristão, e vê alguém da família tranquila, em paz, e as pessoas às vezes até julgadas porque, aquela irmã não tem sentimento, aquele irmão não tem sentimento. Não, ele está habilitado espiritualmente, ele tem discernimento, ele sabe o que está acontecendo. Eu não vou dizer que a pessoa não chora, chora, mas não entra em transe. Ela está habilitada espiritualmente, ela conhece as grandezas de Deus, ela sabe, ela vive o Evangelho. Então não admita, meu irmão, não admita por nada. Fale com Deus, fale com o Espírito Santo. Deus, Senhor, se eu tenho visto a Tua Palavra, eu tenho ouvido a Tua Palavra, faça com que a Tua Palavra nutre, enraize na minha vida, e que eu possa experimentar as grandezas do Evangelho na minha vida a cada dia. Faça o Espírito Santo me lembrar daquilo que eu ouço, daquilo que eu aprendo.
Faça lembrar. Não admita, irmão, um cristianismo vazio. É isso que Paulo está falando. O evangelho é poder de Deus. Esse evangelho que eu estou instruindo vocês agora é poder de Deus. Ele é capaz de transformar a vida do ser humano dos avessos. Pensa naquilo que é impossível. Pensou? O evangelho pode mudar aquilo ali. Você crê nisso? Você acredita que o evangelho mesmo é poder de Deus? Acredita, então vá para o joelho e ore, crendo que ele tem poder para isso. E quando você for orar, procure se lembrar das palavras do evangelho. É tão bom quando você começa a lembrar do evangelho na oração. Aí você vai: Senhor, a tua palavra me garante isso, a tua palavra diz isso, a tua palavra diz aquilo. O Senhor, ele vai se encarregar de cumprir segundo a vontade dele aquilo que você orar, irmão. Creia, porque é poder de Deus para a vida. Ele fala sobre isso. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a sabedoria é o oposto de loucura, e consequentemente esperaríamos que Paulo falasse então do evangelho como a sabedoria de Deus. Em vez disso, ele o caracteriza como poder de Deus. Abre comigo lá em Romanos 1,16, olha o que ele vai falar desse evangelho, lá em Romanos 1,16, quem achou pode ler bem alto, em alto e bom som. Romanos 1,16. Pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus. Primeiro dos judeus e depois dos gregos. Então ele não se envergonha, porque o evangelho não é que vai ser, poder de Deus. É poder de Deus que transforma. Então ele caracteriza como poder de Deus. Não é simplesmente aqui um bom conselho aos homens, dizendo-lhe o que devem fazer, que Paulo está falando. Isso não é um bom conselho que Paulo está dando, que os homens devem fazer. Tampouco é uma mensagem acerca do poder de Deus. Paulo está dizendo: o evangelho é poder de Deus. É poder de Deus, ele está afirmando, é o poder de Deus, e creia nesse poder. Até aqui tudo bem? Vocês têm alguma pergunta? Deus transforma, Deus muda. Eu vou até dizer para você que Deus pode mudar, transformar a vida do Edir Macedo. Vocês acreditam nisso? Porque não posso Hoje em dia a rede social, ela te arrebenta, ou te põe lá em cima, ou te mata. É um dos dois, tem que ter prudência. Então o evangelho tem poder para fazer isso. É isso que Paulo está falando. Vamos lá para o versículo 19. São 7 versículos mais poderosos, irmão. Tem muita instrução para nós aqui. Vamos lá ao versículo 7. Agora ele vai dizer, e aqui interessante que o apóstolo Paulo, ele vai usar no versículo 19, ele vai usar as palavras que está escrita lá no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 14. Quem achou pode acha aí que você vai ler já. Isaías 29, versículo 14, é exatamente referente a esse livro de Isaías. Paulo vai falar agora. Olha o que ele vai dizer no versículo 19: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. O que está escrito em Isaías 29, 14? Isso. Quem achou pode ler. Então é ele que continuará fazendo a obra maravilhosa. No entanto, a sabedoria dos homens, ele aniquilará. É ele que faz. Então o apóstolo Paulo, ele faz referência a isso, que o Senhor, onde pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Caracteristicamente, Paulo, ele faz o seu argumento com essa citação, e assim é que o princípio que Paulo está expondo, então não é nada novo que ele está falando aqui.
ele tomando como princípio Isaías, isso nos mostra que não é nada novo, não tem nada de novidade aqui. A palavra que está no Antigo Testamento, ela continua como palavra de Deus, ela permanece. Então, ele mostra que desde os tempos antigos, o método de Deus se levantava em marcante contraste entre a sabedoria, entre o método sugerido pela sabedoria dos homens. Então Deus sempre contrastava contra a sabedoria dos homens que se achavam poderosos no Antigo Testamento e que se achavam que venceriam por causa da sua sabedoria. Deus sempre aniquilava a sabedoria desses homens. Então os homens sempre acham que o seu método tem que ser o certo. Esse é o problema. Onde mora o perigo é quando o ser humano acha que o seu método tem que ser o certo. Paulo está falando, não tem que ser o certo, porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Então os nossos métodos, ou ele está pautado na palavra de Deus, se não tiver pautado na palavra de Deus, é loucura. É loucura eu executar algo sem estar pautado na palavra de Deus, porque é loucura. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu não posso fazer as coisas de Deus com as minhas próprias sabedorias humanas. O coração do homem é enganoso, quem o conhecerá? Eu não conheço o meu próprio coração. Deus está dizendo, nenhum ser humano na face da terra tem condições de analisar, avaliar o seu próprio coração e dar uma sentença. Ele está dizendo, nenhum homem tem poder para isso. Somente Deus conhece o coração do ser humano. Ninguém. Nem você mesmo conhece o seu coração. Teu coração é enganoso. O teu coração é inclinado à pecaminosidade. O teu coração é inclinado a fazer tudo aquilo que é mal. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7 e 8, vai dizer, aquilo que eu quero fazer de bem eu não faço, mas o mal que eu não quero eu já fiz. Por quê? O pecado está em mim, maldade está em mim. Mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá vitória, porque é Ele que inclina então o meu coração para fazer o bem. E quando eu faço o bem, é porque a ação desse poder do Evangelho que faz com que eu então pratique o bem. Irmão, então você faz bem não é porque você é bonzinho, não. Céu, a bolachinha dourada do pacote, não. Você faz o bem é porque a ação do Espírito Santo que regenera o pecador, e essa regeneração é uma regeneração contínua na vida do pecador, é ela que te faz arrepender do pecado, rejeitar o pecado, é Ele que faz essa obra, porque se Deus deixasse nós à mercê de nós mesmos, tadinho de nós. Eu era muito revoltado com as notícias que tinham no jornal, das atrocidades que nós vemos na televisão. Aí um pastor que é meu mentor e meu amigo, tenho como pai espiritual, ele, num dia numa ministração no ensino, ele citou sobre isso, e aquilo foi para mim, Deus tratou eu naquele dia, me lembro desse tratamento de Deus comigo naquele dia, e ele disse, você só não faz coisas piores, não diretamente para mim, mas dentro do estudo, você só não faz coisas piores que esses homens da televisão fazem, essas atrocidades, porque o Espírito Santo freia teu coração, porque senão você faria pior do que eles. Então nós não somos melhores que esses homens, nós fomos agraciados e freados pelo Espírito Santo de Deus, porque os homens que são largados à mercê, à mão de Satanás, isso me fala a memória, é Judas que vai falar sobre isso, dos homens que são entregues em todo tipo de pecaminosidade, de devassidão, esses homens já estão entregues a Satanás, eles fazem tudo que é pior, de tudo que você desacredita eles fazem. Nós, então não somos melhores que os outros, porque estamos na igreja, vemos nos cultos, não, nós só não somos porque, graças a Deus, como Paulo disse, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá a vitória, que nos freia o nosso coração,
Graças a Deus, então ele vai dizer: destruirei a sabedoria dos sábios. Então, desde o tempo antigo é Deus que trabalha na humanidade, trabalha nos homens. É Deus que está trabalhando, é Deus que... Então, se nós não usarmos os métodos de Deus, nós estaremos perdidos. Se nós confiarmos na nossa sabedoria, nos nossos métodos, nós estaremos fracassados, falidos. A derrota. Aí você vai ver o crente vivendo de cabeça baixa, derrotado. Aquele crente derrotado, que ele ainda não conseguiu usufruir das grandezas do poder do Evangelho. Então ele anda sempre com a cabeça baixa, destruído. Fale com ele, ele vai jogar uma caçamba de reclamações na sua cabeça. Irmão, tudo bem? Não, nada, tá ruim, tá assim, tá assim, tá assim, tá assim, tá assim. Ele nunca está satisfeito, ele nunca está bem com a vida. Eu estou mentindo? Aquele irmão que diz assim: hoje eu levantei com o pé esquerdo, nem foi com o direito. Ele usa esses termos e jargões mundanos e diz assim: hoje eu acordei com o pé esquerdo, não, acordei com o pé direito, não, hoje é o esquerdo, não estou bem não, hein? Não fala comigo que hoje o negócio não está bom não, tocou em mim, hoje eu estou soltando fogo pela boca. É o crente que ainda não aprendeu, não usufruiu das grandezas da pregação do Evangelho. É o crente que ainda vive nos seus métodos mesquinhos, pobres, raquíticos, que não consegue. Eu disse, irmão, tem crente assim que é salvo e vai para o céu mesmo assim, vai, mas ele vai rastejando. Ele vai para o céu, mas vai num sofrimento miserável que não precisava. Eu estou contando mentira? Mas ele não, salvação não pede, aqui não tem essa história. O sangue de Cristo aqui, o sangue vertido que sujou aquele madeiro no Calvário, aquilo foi eficaz, não perde. Mas para aquele crente que levanta com o pé esquerdo, sim, o reclamão aquele que não está satisfeito com nada, é exatamente esse. O problema é que ele vai passar a vida toda e não vai usufruir das grandezas do Evangelho na vida dele, mas ele vai para o céu, vai, empurrado na carriola. Aí dá para cantar aquela música, nem que seja de carona, ele vai levado daquele jeito, mas vai sofrer aqui, sem usufruir das grandezas do Evangelho. Infelizmente, tem crente assim. Tem crente assim, que não vive, quer a realidade, irmão. Deixa eu só dar um toque para vocês. Sabe aquela questão que você diz assim: eu preciso mudar. Enquanto você lutar para mudar, você não vai mudar nunca, porque com as suas forças você não muda. Enquanto você não se desarmar e parar, abandonar os seus métodos, Deus nunca vai mudar você, porque aí você está preso nos seus métodos. Eu vou mudar, aí eu vou fazer. Já viu aquele crente que faz promessa? Começa janeiro, não, esse ano eu vou orar todas as manhãs. Métodos. Esse ano eu vou fazer um jejum. Vai nada, ora nada, porque é os métodos dele, ele que determinou. Não foi Deus, não está em Deus. Então ele nunca conseguirá fazer aquilo que ele pretende fazer. Sabe por quê? Porque ele ainda está agarrado nos seus métodos, nas suas próprias forças. Mas o Paulo está dizendo aqui: eu estou pregando não usando métodos humanos. A eficácia da pregação do Evangelho é o método de Deus, é a sabedoria de Deus, é a pregação do Evangelho. É o mesmo método que Deus usou no Antigo Testamento, é o mesmo método que eu estou apresentando à igreja de Corinto agora. É esse método que eu estou apresentando a você, meu irmão, a não sofrer tanto por causa disso. E é exatamente isso, porque Deus então ele refuta a sabedoria dos homens. Abre comigo em Provérbios 14, versículo 12. Ele vai falar acerca disso. Os homens que sempre acham que o seu método tem esse poder certo, mas tem uma resposta para esses homens. Provérbios 14, 12. Quem achou pode ler, por gentileza. 14, 12, Provérbios. Há caminhos que para o homem parecem ser direitos, há métodos para o homem parecem ser direito. Eu vou tomar aquele caminho, eu vou fazer aquele caminho. Sabedoria humana, não, parecem que é bom,
parecem que vai dar certo, parece que vai funcionar, mas o final dele é destruição e morte. Vai morrer na praia. Já viu a pessoa bate, nada e morre na beira da praia? Ele morre. Já viu o sabichão? Você já percebeu que aquele que morre é o que sabe nadar? Já percebeu isso? Os que mais morrem afogados são os que sabem nadar. Quando não é por naufrágio, mas quando é aquele sabichão, eu vou de braçada até lá no meio, é esse que morre. É esse que parece que ele vai chegar, parece que ele vai conseguir, mas o final dele é caminho de morte. Método sem Deus, método humano, sabedoria humana, morre no meio do caminho. É exatamente isso que o proverbista está dizendo, Deus refutando a sabedoria. Deus destrói a sabedoria deles. Então, nesse contexto, não há muita diferença então entre sabedoria e inteligência. Então, a primeira denota aqui propriamente é sobre a excelência mental em geral, e a última, o inteligente discernimento crítico das coisas. É ter esse discernimento, é entender, é ter esta habilidade para entender que é só em Deus, é só através de Deus, é só Deus confirmando, falando, me instruindo, me guiando, que vai dar certas coisas. Eu não devo sofrer, tudo que Cristo fez na cruz do Calvário foi por mim, eu preciso tomar posse disso, eu preciso buscar isso e viver isso. Então, nenhuma nem outra, nenhum método, nem o outro, então pode se sustentar diante de Deus. É exatamente isso. Então ele diz que destrói essa sabedoria. Ele destrói, ele fala: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Mas vamos lá, até aqui tem alguma pergunta, algum comentário a fazer? Vamos para o versículo 20. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então, nós veremos aqui, assim como no livro de Isaías, no capítulo 33, o versículo 18, há uma frase, e é uma frase retórica. O apóstolo Paulo vai usar também aqui uma frase retórica, que não se exige pergunta. Ele vai usar a mesma expressão do livro de Isaías 33, o versículo 18, fazendo uma pergunta retórica, que encaixa adequadamente a isso, né? Por quê? Porque alguns acham que o sábio indica-nos o sofista grego, ou a sabedoria do escriba ou intérprete judeu da lei, como o inquiridor deste século. Então essa é uma expressão geral para incluir todos eles. Alguns acham isso, outros eles invertem a significação desse versículo, e do primeiro e do último versículo eles invertem. Mas aqui é provável que o apóstolo Paulo tivesse tais distinções na sua mente. Então, a questão aqui, que a preocupação do apóstolo Paulo dentro dessa pergunta retórica que ele faz, é de demonstrar que nenhuma sabedoria humana serve diante de Deus. É por isso que ele faz essa pergunta retórica a todas essas classes que estão num só pacote. Ele está deixando bem claro que nenhuma sabedoria humana serve diante de Deus. Sábio como escriba, o inquiridor desse século, e essas três expressões típicas, né, para descrever os que são cultos e perspicazes, como o mundo considera a sabedoria. Ele trata essa pergunta retórica para apresentar como o mundo entende de sabedoria, como o mundo vê acerca da sabedoria.
Então é como se ele demonstrasse isso. Ele faz então um vislumbre da natureza transitória da sabedoria humana. Ele usa o emprego de aion para mundo, e em vez de cosmos, então ele usa a palavra aion para mundo, que ocorre na parte final desse versículo, que ele diz: a sabedoria, ou porventura não tornou Deus a sabedoria do mundo? Então, este mundo que o apóstolo Paulo está falando e mostrando é um espetáculo. O que Paulo está querendo dizer em relação ao mundo, ou aion, é como que se fosse o mundo é um espetáculo transitório, e a sua sabedoria então passa com ele. Essa sabedoria, ela então se torna como um espetáculo transitório. Quantos homens sábios que você já conheceu na história que já foram? É exatamente isso que Paulo está dizendo. A transitoriedade da sabedoria humana, ele vai empregar nessa pergunta retórica que ele está fazendo. Ele está mostrando que a sabedoria humana é um espetáculo passageiro. Então ele está mostrando que Deus não somente desconsiderou essa sabedoria, mas que Deus tornou essa sabedoria louca. Então Paulo ele não quer então que haja mais ligeira dúvida quanto à rejeição divina de tudo quanto repouse numa base de sabedoria meramente humana. Paulo não quer deixar nenhuma dúvida que Deus não apoia, Deus não é a base da sabedoria humana. Ele está deixando bem claro isso dentro dessa pergunta retórica, que é passageira, a sabedoria do mundo. Assim como muitos sábios nós conhecemos na história, na escola, passaram, se foram, não permaneceram, mas a sabedoria de Deus permanece para todo sempre. Até aqui tudo bem? Tem alguma dúvida? Pergunta, Ana Lúcia. Sim. Sim, capacitou. Isso é graça, se chama graça comum. Exato. Sim. E a grande questão dessa sabedoria humana, qual é o cerne dessa sabedoria humana? O que Paulo quer apresentar é que essa sabedoria humana, por mais sábio que os homens sejam, essa sabedoria humana não é capaz de salvar alguém, não leva ninguém à conversão, não transforma a vida de ninguém por sua sabedoria humana. Não há poder nenhum nessa sabedoria humana, por ela ser uma sabedoria passageira. Ela não tem poder, ela não tem eficácia. Para o bem, quando ele é inclinado por Deus. Exatamente. Por quê? O que acontece na igreja de Corinto, que tinha alguns lá que se achavam sábios demais, e aí é exatamente isso que Paulo está refutando. Os judeus se achavam sábios demais. Ele está mostrando, não é a sabedoria humana que vocês têm, de toda a Torá, todo o judaísmo que vocês sabem, que vai salvar vocês, porque os judeus tinham na salvação as práticas pragmáticas deles, que era através do seu sacrifício humano, da sua liturgia judaica, que levaria à salvação. A sabedoria deles humana não era isso que levaria eles à salvação, mas era a loucura da pregação do evangelho. E é essa sabedoria que Paulo está dizendo que os homens acham, por isso que ele fala lá no versículo 17, que ele não usou de persuasão, ele não usou de palavras humanas, porque ele está falando exatamente da sabedoria humana. Se for para falar de sabedoria humana, era com Paulo conhecia tudo,
mas ele não usa, porque ele entendeu que essa sabedoria humana que ele poderia utilizar a favor dele, não seria eficaz na pregação do Evangelho, anularia a pregação do Evangelho na vida do ouvinte. Então você pode subir aqui e falar muito bem, ser um grande filósofo, falar um bom português fino, mas se você não falar do Evangelho, anulou a pregação do Evangelho, acabou. Teve culto? Teve pregação? Não, então não teve culto. Entendeu isso aí? Não é sabedoria. Um médico, ele pode estudar toda a Bíblia, ele pode conhecer a Bíblia de ponta a ponta, mas só dentro da sabedoria humana. Entendeu? Se o Espírito Santo não iluminar o coração desse homem, é só sabedoria humana. Ele pode subir aqui e falar muito bem a Bíblia toda, melhor do que eu e você junto, só sabedoria humana, porque não é essa sabedoria que transforma a vida do pecador, é a pregação, palavra de Deus, é Cristo sendo falado na boca do pregador. Paulo diz: eu não fui chamado para batismo, para ficar batizando, eu fui chamado para ser despenseiro da palavra de Deus, eu vim semear o Evangelho. Então ele fala da cruz de Cristo, ele fala desse Evangelho, isso é extraordinário. Ele fala: eu não vou usar de métodos com vocês, é pregação e o poder do Espírito Santo, somente esse é o método para pecador. Entendeu, dona Lúcia? Ficou alguma dúvida? Não adianta eu vir aqui querer falar, eu faço seminário, não adianta eu vir aqui querer falar teologicamente, a eclesia, começar a falar um monte de coisa aqui para vocês, isso aí não vai adiantar de nada. O que vai mudar? Nada. É mais fácil eu vir aqui então, ser mais simples possível, falar desse Evangelho, andar, sabe, no arrozinho e feijão, fala do Evangelho, pronto, o Espírito Santo vai trabalhar naquilo. Mas tem gente que fica apegado à boa fala, falar uma palavra refinada. Tem gente que se ilude com essas coisas. E gente que se ilude dessas coisas, tem igreja que está cheio por aí. Está cheio. Mas é Evangelho? Não. Não é poder? Não também. Entendeu? Alguma dúvida sobre isso, sobre esse versículo? Vamos para o versículo 21 então. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, preste bem atenção aqui, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus então, Deus quis salvar os que creem pela loucura da falácia, do português bem refinado, dos canudos teológicos, das boas convenções, bons seminários, por causa do quê? Por causa de teatro, por causa de estratégia, teatrinho, musiquinha egocêntrica, mesquinha. É por causa disso? Não, por causa do Evangelho, através da pregação. Não tem outro meio. Outro dia, faz muito tempo, eu fiquei preocupado com um jovem. Aí eu cheguei nele e falei com ele assim: viu, vem cá, como foi que você se converteu? Não, eu me converti ouvindo um louvor. Ah, é? E você tomou isso como conversão? É, mas a Bíblia não diz que é isso que salva. Não, mas eu escutei uma música. Não, então você não foi convertido, meu irmão. Porque a conversão só se dá através do quê? Deus quis salvar o homem somente pelo meio da pregação do Evangelho. Essa história, que eu me entreguei para Jesus porque eu vi aquele hino tão lindo, acabou, filho, me desculpe. Ele pode ter quebrantado o teu coração, e precisa ser um cântico e um hino bíblico ainda tem algumas restrições, tem que ser bíblico, porque se o hino não for bíblico e o cântico não for bíblico, só vai massagear o seu ego, não vai fazer nada em você. O teu quebrantamento é um quebrantamento humano, egocêntrico, elevou as tuas emoções no último nível. A emoção no culto, ela deve ser uma emoção equilibrada, ela deve estar no culto a emoção, mas na dosagem certa. Excedeu a emoção, acabou, é loucura. Ajuda esse irmão. Então, aí o que acontece? Se a mensagem, se o cântico e o hino for bíblico, então
ele vai contribuir, que logo depois dos louvores, é por isso que você tem que orar para o grupo de louvor, porque o grupo de louvor tem que estar de molho como alguns dizem aí, no azeite. O grupo de louvor, eles são responsáveis por isso também. Está aqui a nossa irmã Patrícia, Hermes e Meire, vocês têm que orar por eles. Então esse louvor, esse cântico, ele pode contribuir para um quebrantamento no coração, e vai preparar o coração então logo após para o quê? A mensagem do Evangelho. Ou então o cântico e hino bíblico, ele vai contribuir para o quebrantamento do coração, e quando a mensagem chegar, o terreno do meu coração está pronto, quebrantado, contrito, pronto para receber Cristo no meu coração. Entenderam isso? É isso. Então é só através do Evangelho que o apóstolo Paulo está dizendo, é através dele. Então o apóstolo Paulo, ele traz esse curso, essa passagem então do apóstolo Paulo, do versículo 21, falando da eficácia da pregação. O apóstolo Paulo está combatendo contra as ideias de outros pensadores, filósofos e gregos, que o meio humanista deles e sabedoria humana deles de falar, de entender as coisas, que ele está refutando que isso não contribui nada com a pregação do Evangelho, é somente com a pregação do Evangelho, somente isso. É essa ideia que o apóstolo Paulo quer combater. Ele quer dizer que a Deus, em sua sabedoria, aprove a salvar então os homens por meio da cruz, e por nenhum outro meio. Aprove então, esta palavra, ele está querendo fixar então a atenção na livre e soberania e escolha de Deus através da pregação. Então, meu irmão, fuja desses cultos de entretenimentos, esses cultos, eu vou dizer uma coisa para você, esses cultos que fica com teatrinho, esses cultos que no momento do culto solene inventam um monte de coisas, alguns fazem por falta de conhecimento, outros estão aderindo a essas coisas porque acham que a pregação do Evangelho já não é mais eficaz. Então, como eu disse para você, alguns líderes estão desesperados, estão usando desses meios, esses métodos humanos, e fazendo do culto um verdadeiro show. Fuja disso, tome cuidado com isso. Isso não é Evangelho, não há pregação. Nós ouvimos domingo aqui, não pode falar de pecado, arrependimento, tem que mudar os termos para não ofender o ouvinte. Fuja dessas coisas. Se você entrar na internet, você vai ver igrejas que o culto agora é como se você estivesse na sala de estar da sua casa. Fuja dessas coisas. Eu peguei um começo que eu ouvi da boca de um pastor, olha, num pleno domingo, pessoas lá, bastante gente, pessoas não cristãs. Eu falei, olha irmão, vai cantando aí, vai cantando, que se der tempo, nós damos uma palavrinha. O Evangelho, acabou. Eu vivi momentos que os líderes diziam assim, não, porque aqui a palavra de Deus é a primazia, e canta, e canta, e canta, dá 15 para as 9, quase a hora de acabar, 15 minutos para acabar o culto. Vamos ouvir o irmão agora. Irmão, deixa Deus te usar. Vamos lá, fala que vocês estão doidinhos para falar. Pode falar. Johnny, pega para mim. Sim. Eu me preparei, eu jejuei. Irmão, eu acredito em vocês, eu fiz isso. Diácono Maurício, eu me preparei, eu sempre preparei toda a minha vida. Antes de vir, eu sempre estudei Bíblia, mesmo antes, toda a minha vida eu estudei Bíblia. Eu não sei o que, eu falava para a dona Esther hoje, eu não sei o que é ficar sem escola dominical. Na minha vida não existe isso. Eu não era membro. Eu nunca faltei de oração, nunca faltei de escola bíblica dominical e principalmente de estudo bíblico, sendo membro, nunca faltei, nem eu e minha família. Eu sempre trouxe a minha família para esses cultos.
sempre. Aí uma vez eu me preparei, como sempre busco me preparar com a graça de Deus, me preparei para pregar uma mensagem, e jejuei, consagrei, Patrícia, e fiquei naquele momento cheio de Deus, orando, lendo Bíblia, para me preparar, dar uma comida, né? Chego lá no culto, era do primo, né? Do seu primo. Foi do seu primo, sim. Vamos contar nossos pecados aí. E aí chega no culto e tá lá e canta, e a palavra de Deus é primazia. Opa, maravilha, né? Que o pregador fica feliz, né? Vou ter tempo para pregar. E fica a palavra, ah, meu irmão, aí essa palavra vai ficando, dá 8h30, nada. Vamos ouvir fulano, dá 8:20, nada. Vamos ouvir cicrano, dá 8:15, nada. Na hora que era 10:09, irmãos, agora nós vamos ouvir o pregador, que não sei o que, ah, irmão, eu catei o microfone e falei, irmãos, vocês vão me perdoar, né? Foi isso. Só que, irmãos, eu sei que amanhã é segunda-feira, eu dei uma saudação. Amanhã é segunda-feira, os irmãos têm que levantar cedo amanhã, têm que trabalhar, têm que ir para a escola. Então eu quero, como o tempo não me permite mais, eu quero dar aqui uma saudação. Numa próxima vez, que os irmãos quiserem me convidar, eu sei que era a última vez, não vou ser deselegante, né? Se vocês quiserem me convidar, eu venho, irmão. Só dê uma saudação, irmão Dalila. Amém, meus irmãos? Amém. Então, pastor, o erro é teu, não é meu? Você acha que eu vou passar por errado? Vou nada. Outra vez eu fui num culto lá em Barueri. Barueri? Eu fui em Barueri. E tá lá, e não sei o que, canta. Eu fui na igreja daquele cantor. Quando o vento soprar, tudo vai. Já ouviu? Não tá nada. Eu fui lá e tô lá cantando, e tô lá e não sei o que, daqui a pouco os irmãos querem que eu saia voando que nem águia. Você vai voar, sai daqui correndo, dessa altura, dava a altura desse puto aqui, a altura do... Não, sai correndo daqui, pula ali que Deus... Eu falei, irmão, para com isso, rapaz. Fazendo um espetáculo, né, para chamar a atenção. Não vou não, filho. Eu olhava para cá, não vou, desse jeito no ouvido dele. Não vou não, filho. Não, você vai porque Deus me usou. Não, eu acredito que Deus te usa, mas hoje Deus não vai te usar não. Não é hoje não vou sair correndo daqui não, se eu sair daqui eu vou me matar. Porque aí eu falei, me presta o microfone. Aí eu peguei o microfone, Patrícia. Eu quero dizer, todo o povo de Alphaville, irmão, e tudo novo convertido. Eu ia passar por falta de fé, né? Irmão, eu quero dizer que o nosso irmão aqui, eu sei que Deus já usou ele, Deus já me usou para levantar gente de cadeira de roda. Está aqui minha esposa, Deus já me usou para levantar gente de cadeira de roda. Eu sei, irmão, que Deus usa, que Deus faz isso, mas hoje, irmão, eu quero dizer para a igreja que hoje Deus não quer, hoje não é o momento. O dia que Deus quiser me curar, Ele vai me curar, amém, igreja? Amém. Toma, pastor. Agora você me ajuda a descer daqui. Irmão, foge desses lugares. Foge. Onde a pregação do evangelho não é a primazia, de jeito nenhum. Não foge. Então, a pregação do evangelho esquece. Então, meus irmãos, toma cuidado, que esses movimentos, tem um camarada aí, ele se veste de Papai Noel, de Chaves, Chapolin Colorado, e vai lá no púlpito. Mas tá cheio de crente que segue esse cara. Eu não vou, vocês sabem o que eu estou falando. Vai lá, quem que se veste de Chapolin Colorado? E na pregação, quem que vai te salvar? O Chapolin Colorado, ele aparece lá como Chapolin Colorado. Ele é bem conhecido na mídia. Já que o Maurício conhece, sabe quem eu estou falando. Pegou ele já? Pegou, né? Tá aí na mídia aí. Ei, rapaz. Toma cuidado com isso, irmãos. Prefira sempre um culto simples, mas bíblico. Nós ouvimos a irmã aqui, eu fiquei abismado com ela. Ela disse assim, olha, faz muito tempo que eu não sei o que é cantar hino. Não é, irmã? Eu preciso lembrar, por quê? Porque faz muito tempo que ela não viu um hino, é só cântico.
E é do nosso conceito. Mas aqui você vai ouvir bastante hino, viu? Vai lá. Então eu prefiro um culto simples. Eu já falo para as pessoas, irmão, nosso culto aqui é simples, não tem movimento não, não tem teatrinho aqui não. E as igrejas estão pintando o fundo de preto, colocam um sofá, um abajur. Rapaz, o púlpito está mais atrativo que a sala da minha casa. Para divã, isso. Não, um verdadeiro momento psicológico, de psicologia, onde o paciente deita no sofá, fala, meu filho, fala que o teu servo ouve. É assim. Fala tudo. E fica lá, o psicólogo faz assim, fala. É para te ouvir. Aí sabe o que vai fazer com você depois? Vai te entupir de remédio. O seu problema não é, irmão, vou falar uma coisa para você, psicologia não trata. Psicologia é razão, é remédio, não é espiritual. Eles desconsideram isso. Que vão adorar o Pai em espírito e verdade. Tá. E a gente tem que tomar cuidado. Sim, falou. Eu estou fazendo esses métodos mesmo, tá pondo, eu faço, eu ouvi-lo. Pasme você, irmão Maurício. Eu agora fiz culto de libertação, culto de descarrego, culto não sei o que. Tem uns presbiterianos que vai ficar nervoso comigo. O camarada vem e vai fazer um descarrego nele, uma renovação. Toma cuidado, irmãos. Se o evangelho não transformar, se o evangelho, a pregação do evangelho não atrair o ser humano, nada mais vai atrair. Ele pode até vir, mas por causa de atrativo. Então nós temos que olhar para nós. Por que é que eu venho para o culto? E por que é que eu não quero vir no culto? São duas perguntas que eu tenho que fazer para mim mesmo. Por que é que eu venho para o culto e por que eu não quero vir? Será, por que é que eu venho no culto? Eu venho no culto para ouvir o evangelho, para ser transformado por ele, e eu não venho no culto porque a pregação já simples, já não me chama mais a atenção. Tem que olhar para mim. Toma cuidado. O coração do homem enganoso, quem o conhecerá? Irmão, a tua carne quer sempre entretenimento. Ponha isso na sua cabeça. Se você não viver as grandezas do evangelho na sua vida, esse evangelho aqui que é loucura para os sábios do mundo, para a sabedoria humana, para gregos, romanos, filósofos, ele não fará mais nada na sua vida. A loucura da pregação do evangelho é essa.